Capítulo 2, a partir do versículo 11. Livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. E, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, as suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou por meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Glória a Deus. Então nós tínhamos uma nota, uma cédula, que diz aqui, que era contra nós. As ordenanças da lei de Moisés, ela é impossível até para o israelita. Para o gentio, então, mais impossível ainda. Nós já pensaram, por exemplo, estava parando para pensar nisso. Um israelita que quer seguir a lei de Moisés à risca, ele tinha que ir 3 vezes ao ano para as festas judaicas, lá em Jerusalém. Jerusalém, ouvimos, é bem pequenininho. Agora imagine se Jesus não tivesse morrido na cruz e tendo feito uma nova aliança, se a gente precisasse ir 3 vezes ao ano para Jerusalém. Já pensou que eu tenho uma passagem para lá? 3 vezes ao ano? E fazer cabanas? Não podia ficar no hotel, na casa de ninguém, tinha que morar em cabanas. Irmãos, a lei de Moisés não é para todos. Realmente ela é pura, ela é fiel, ela é santa, como diz o apóstolo Paulo, mas ela é para mostrar o pecado, Ela não tem o poder de salvar o pecador. E por isso Jesus Cristo, ele cravou tudo isso que era contrário a nós, tirou do meio de nós, cravando na cruz, que a gente não ia conseguir servir ao nosso Deus de maneira íntegra pela lei de Moisés. Então ele precisou, segundo o bom conselho de Deus, morrer numa cruz. Amém? Amém. É compreensível? Vocês acham compreensível que Jesus ter morrido na cruz? Sejam sinceros. Ele não tinha nenhum pecado, Não, assim, vamos ser sinceros. Por que foi determinado que a nossa salvação dependia da morte do próprio Deus na cruz? Você não achou nenhum justo na terra? Sim. Mas foi antes da terra, Mas... Não é verdade? E por que foi determinado esse meio, A gente sabe disso, que precisou ter a remissão através do sangue, verdade, Sem sangue não há remissão. Mas o porquê? Qual é o motivo que foi necessário o derramamento do sangue de um inocente para que pudéssemos ter a vida eterna? Para mim, incompreensível. Não é verdade? Nunca assim, a gente para pensar, porque Jesus morreu antes da fundação do mundo. Não foi durante. Quando eu entrei na igreja, eu ouvi mais ou menos o que a irmã Núbia falou, que Deus tinha que mandar alguém para morrer por nós. Mas isso aqui é mentira, não é verdade não. Aí olhou para Noé, não deu certo. Olhou para Abraão, também não deu certo. Aí olhou para Moisés, também não era perfeito. Aí olhou para Davi, não era perfeito. Aí falou para Jesus:
vai ter que tu mesmo, meu filho, morrer, porque não há nenhum justo na terra, então você vai ter que morrer pelo pecado da humanidade, porque nenhum ser humano é perfeito. Irmão, isso não está na Bíblia não, amém? A Bíblia diz assim, que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Não que Deus ficou procurando cordeiros até achar o seu cordeiro. É o contrário, como diz o hino, o cordeiro já estava lá. Não é mesmo? Quando quando Abraão subiu para matar Isaac, ele achou que ia matar Isaac, mas na verdade o cordeiro já estava lá. Então Jesus já estava na cruz antes desse mundo ter sido fundado. E hoje eu queria falar, irmão, sobre um livro que eu li há alguns anos atrás, e bota ano nisso, chamado Os Brados da Cruz, né? É um livro muito bonito, né? É curtinho. Eu queria trazer um resumo, não todas as palavras do livro exatamente, mas para a gente meditar nas 7 palavras da cruz que Jesus falou na cruz do Calvário. Amém? Então, a gente vai ler palavra por palavra e vamos meditar em cada uma delas. Amém? Vamos aqui ler a palavra do Senhor, brado por brado. Glória a Deus. Deixa eu ver o primeiro brado, irmãos. Capítulo 23, versículo 34. Diz assim: foi a primeira palavra que Jesus diz na cruz. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sobre elas. Então, a primeira palavra da cruz que Jesus fez é um brado de misericórdia e ainda de intercessão. Ele estava intercedendo por aqueles que o tinham rejeitado. Eles tinham matado Jesus. Só que, como Jesus falou para o nosso Deus e nosso Pai, perdoa-lhes, eles não sabem quem fazem. Isso demonstra a grande misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque se Ele fosse agir com a justiça ao qual nós éramos merecedores, nós nunca teríamos perdão. Nunca, irmãos. Mas essa palavra da cruz, esse brado da cruz, ele prova que o Senhor está pronto para nos perdoar. Não importando qual seja o nosso grau de pecaminosidade, o Senhor ainda quer nos perdoar. Muitos falam, mas muito cuidado, porque não tem perdão aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Irmãos, é verdade, aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas só é possível blasfemar contra o Espírito Santo quem conhece totalmente a palavra de Deus. Quem não conhece não tem como pecar contra o Espírito Santo. O contexto do pecado contra o Espírito Santo, como foi? Jesus estava expulsando um demônio, amém? E os fariseus, homens conhecedores da lei de Moisés, assim, eles sabiam de cor. Os 39, que a gente conhece, os 39 livros do Antigo Testamento, eles recitavam de cor e salteado cada palavra do Antigo Testamento. Eles conheciam. E eles falavam: este aí expulsa os demônios por Belzebu, o príncipe das trevas. Aí Jesus falou assim: não, eu estou expulsando pelo dedo de Deus através do Espírito Santo. E quem peca contra mim tem perdão. Agora, aquele que pecar contra o Espírito Santo, este não tem perdão nem nesta vida e nem no porvir. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? É você conhecendo a palavra de Deus,
atribuir ao diabo uma obra de Deus. E alguns vão até mais. Só é possível com Jesus fisicamente. Ou seja, para muitos teólogos, não tem como ter o pecado do Espírito Santo, porque a gente não está vendo Jesus agindo, expulsando demônios e curando, para a gente falar que não é o próprio Deus agindo, que é Satanás agindo ao invés de ser Jesus. Mas eu acredito que é bom a gente não arriscar, né? Se Jesus está agindo, a gente não vai falar, é o diabo que está curando. Não, cuidado. Só fala isso quem conhece a palavra de Deus. Você vê um milagre acontecendo, aí você fala, não, é o diabo que está agindo, né? Não é Deus não. Muito cuidado, que aí pode ser uma blasfêmia com o Espírito Santo, e aí não tem perdão. Agora, irmãos, os pecados da carne, os pecados que a gente comete às vezes por pensamentos, por palavras, por obras, o nosso Deus ainda, Ele estende a sua misericórdia para que o nosso Deus, nosso Pai, nos perdoe. Nós temos um advogado fiel. É aquele que ainda advoga por nós, é o nosso consolador, é aquele que se coloca à frente das nossas vidas para que nós possamos achar perdão, não importando a gravidade dos nossos pecados. Esses homens que mataram Jesus na cruz, eles estavam pecando grandemente, mas Jesus pediu para que eles fossem perdoados. E eu creio, irmãos, que depois de algum tempo, alguns deles foram alcançados pelo Evangelho, souberam que Jesus ressuscitou da cruz, ressuscitou dos mortos e se converteram depois. A Bíblia diz que muitos fariseus e até mesmo da sacerdotal seguiam a palavra. Então houve conversão dessas pessoas. Então o perdão de Jesus chegou até eles sim. Amém? E esse brado, irmãos, coloque isso no coração, é um brado de misericórdia. Que o nosso Deus, Ele é misericordioso e que Ele intercede por nós e que a sua graça é infinita. A sua graça é para sempre. Ela não acaba. O homem e a mulher, né? Ele chega uma hora que ele perde a paciência, né? Ele dá um basta. Ele fala, não quero mais saber, se vira, o problema é seu, eu abro mão. Nós somos assim. Mas o nosso Deus é um Deus de graça e intercessão infinita. Ele é longânimo. Amém? O segundo brado, ele disse ao ladrão da cruz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Vamos ver onde está essa palavra. Está em Lucas, o capítulo 23, versículo 43. 42, disse assim um ladrão depois que ele repreendeu o outro ladrão. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? O que a gente entende aqui, irmãos, que ainda Jesus salva. Ele salva qualquer um. Ele ainda chama a cada um de nós para a salvação. Que a salvação, ela não está relacionada a estar em certos ritos. Esse ladrão, ele deu dízimo na igreja? Não. Se batizou? Tomou ceia? Fez parte de algum grupo? Não. Ele ia para a igreja todos os domingos? Não. Mas ele foi salvo. E Jesus falou com convicção, você estará comigo hoje no paraíso. Esse é um brado de salvação. É um brado que a gente pode colocar no coração, que Jesus, ao morrer na cruz, Ele garante a nossa salvação. E o que a gente tem que fazer é crer. É falar como esse ladrão, olha, lembra de mim. Eu creio em Ti, eu creio que Tu és Deus, eu creio que Tu está morrendo pelos nossos pecados. Então Jesus está dizendo para você, não foi só para esse ladrão, mas fala conosco até hoje. Tu estarás comigo no paraíso. Deus, aleluia. Ele tem preparado um lugar para nós. Irmãos, assim como o brado de Pai, perdoa-lhes, ecoa até hoje, o brado também, a palavra que diz, estarás comigo no paraíso, também ecoa até hoje em nossos corações. Ainda Jesus diz, se tu creres em mim, estarás comigo no paraíso. Amém? Isso, irmãos, diz que a salvação nossa é pela graça, não é pelas obras.
não é porque a gente faz parte de uma denominação, não é porque nós temos uma carteira de uma igreja, né? Uma carteirinha de igreja. Essa carteirinha não salva, irmãos, né? Tem, não falando mal, né? Mas assim, não sei nem se hoje existe, mas tem igreja que, dependendo do dia, se você não aparecer com a carteirinha e com a caderneta do dízimo carimbada, você não entra, né? Não é verdade? Agora, para entrar no céu, só entra aquele que crê, né? Aquele que crê entra no céu. E não tem carteirinha e não tem caderneta. Entra através da graça e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na terra tem lugares que a gente não entra, né, irmãos? Mas lá no céu a nossa salvação está garantida. E Jesus diz: estarás comigo no paraíso. Tem essa promessa no seu coração, que Jesus salva não pelas obras, mas pela graça. Amém? Um outro brado, um brado de cuidado, foi quando João, ele tomou coragem e ele foi na cruz falar ver Jesus morrendo. Todos fugiram, todos lançaram sorte, mas João, ele teve coragem e foi até a cruz. E ele chegou perto de Maria, sua mãe, de Maria Madalena e a mulher de Clopas. E Jesus, quando viu a sua mãe e o seu discípulo, disse, em João capítulo 19, versículo 26. João capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aleluia. Irmãos, isso aí é uma palavra, um brado de cuidado. Jesus estava morrendo na cruz, ali tinha sobre ele a maldição de todos nós, né? Ele levou sobre si todas a iniquidade de nós todos. Amém? É de muita gente, irmãos. Provavelmente já está em 14 bilhões de pessoas que já pisaram na face dessa terra, sem contar os que morreram no ventre materno. E Jesus levou o pecado de todos eles. Mas mesmo assim, ele teve cuidado da sua mãe. Porque o apóstolo Paulo foi claro alguns anos depois: aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. E Maria tinha filho, né? Tinha 6 filhos, no mínimo, né? Porque era 4 meninos. E alguém falou: e não está com as suas irmãs? Então, no mínimo 2 irmãs, pelo menos, ela teve. Não tem como mudar isso, né? A Bíblia é clara que os filhos eram dela. Aí faz toda uma bagunça, dizendo que ela morreu virgem, né? Assim, não muda nada aos planos de salvação. É uma lenda, não veio, ninguém ensinou isso, isso veio de escritos gnósticos, e a Igreja Católica tomou para si isso e não abre mão disso, né? Amém. Só que Jesus sabia que João ia cuidar muito mais dela do que qualquer um dos seus irmãos, né? Que os cuidados que João teria com Maria seriam cuidados muito mais específicos do que Tiago, do que José, do que Simão, do que Judas e as suas irmãs. Ele falou: fica com ele, mãe, que ele vai cuidar de você. Aleluia. Mas quem não falou mãe? Mulher, né? Porque Jesus, ele é eterno, né? Jesus nunca chamou Maria de mãe. Mas era o cuidado que ele tinha com ela, ao qual ela cuidou dele enquanto ele em carne estava crescendo, se fortalecendo, e Jesus teve misericórdia da vida dela. Mas sabe que isso também leva a crer, irmãos? Eu acho que a gente tem que colocar no coração que essas palavras, elas não foram as palavras da cruz. O que Jesus fez na cruz não acabou na cruz. O que Jesus falou na cruz ainda ecoa para nossas vidas. Assim como ele teve cuidado de Maria, o cuidado familiar, o cuidado do bem-estar, ele também
tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus ainda cuida dos seus filhos. Eu sei, irmãos, tem gente morrendo, passando fome, passando doença, pessoas que precisam ser salvas, mas mesmo assim, Jesus ainda cuida de nós. Ele tem preocupação com a nossa vida familiar, com o nosso bem-estar, e Ele ainda cuida de nós. Eu sei, Ele está fazendo muita coisa, mas Ele ainda cuida de nós. Glória a Deus. Eu sei que há pessoas presas, sendo condenadas à morte, sofrendo, mas ainda assim Jesus tem um tempinho para cuidar da gente. Ainda fala, eu estou cuidando de você ainda. Amém? Então esse brado é um brado de cuidado, irmãos, um brado de zelo por nós. Ele ainda zela por nós, Ele não esqueceu de nós. Ele está fazendo muita coisa. Assim como na cruz Ele tinha que cumprir as escrituras, derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados, aplacar a ira de Deus, mas ainda assim Ele cuidou dos seus. Mas Ele cuida até hoje. Amém, irmãos? E tem muita gente pior que a gente. Eu lembro que às vezes a gente está em algumas provas, eu falo, eu nem vou orar mais porque tem gente pior do que eu. Jesus está preocupado com os outros, né? Tem gente que está passando fome, né? Tem gente que está passando fome, tem gente que está com AIDS, está com câncer, está no leito de morte, sei lá, né? Cada um. Quando você vai abrir um pouco mais o leque para as pessoas estão pior que você, né? Aí você pensa, quer saber? Nem vou orar, né? Porque tem gente pior do que eu. Jesus está preocupado com essas pessoas, não comigo. E não é verdade. Jesus está preocupado com todos os seus filhos. Glória a Deus. Não está preocupado com um ou com outro. Ele está preocupado com todos. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas lutas, mas ainda Jesus está preocupado também conosco. Amém? Também um outro brado. É um brado de tristeza. Vamos ler a palavra do Senhor. Está em Marcos, o capítulo 15, versículo 34. Evangelho de São Jesus Cristo conforme Marcos, o capítulo 15, versículo 34. E a hora nona, às 3 da tarde, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Também está em Mateus 27, 46, diz assim: E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, um brado da cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Oh, meu Deus! É o brado, irmãos, da separação e da tristeza. Porque nesse momento, ao Jesus carregar o pecado da humanidade, Ele experimentou a separação espiritual, nosso Deus e nosso Pai. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. E quando Jesus tomou o pecado da humanidade, foi o momento ao qual houve uma separação entre Ele e o Pai. E foi esse o motivo que Ele falou que Ele não podia, que Ele pediu assim, que se fosse possível passasse, né? Que deixasse, né? Que deixasse para lá esse cálice, né? Não, se for possível, né? Afasta de mim, né? Eu não quero beber esse cálice, eu não quero passar por isso. Mas o passar por isso, muitos pensam, é o sofrimento, é a dor, foi os cravos nas mãos, nos pés, foi o chicote. Nessa época de Páscoa, né, sempre aparece alguma coisa de Jesus. O modo que ficou as costelas de Jesus, irmãos, foi terrível, porque eles não batiam nas pessoas que iriam morrer na cruz. É que Pilatos, a princípio, ele não queria matar Jesus, né? Queria castigar para depois soltar, mas aqueles homens foram, através da democracia deles lá, né, soltaram Barrabás e mataram Jesus, e Jesus não conseguiu carregar a cruz. Então ele não tinha força, né, porque ele era carpinteiro, né, ele era um homem forte, mas as costas de Jesus ficou de uma forma desfigurada, dilacerada.
foi dilacerada às costas de Jesus. Ele não conseguiu carregar a cruz dele. Mas não foi isso que fez ele gritar a Deus: Deus meu, porque me desamparaste, e por isso que ele queria que tirasse esse cálice. Não, mas é porque ele estava preparado para o sofrimento, ele estava preparado para os chicotes, para os pregos, para a cruz. Mas ele não estava, irmãos, naquele momento, eu não sei se preparado, mas assim, ele não ia suportar perder a comunhão com o nosso Pai. E que isso, irmão, seja um ensinamento para nós. Eu creio que isso foi pregado domingo passado, não sei se foi a pastora que falou, que a gente pode perder tudo, irmãos, mas que a gente não venha perder a comunhão com o nosso Deus. Que sejamos como Davi, né? Que Davi, ele falou assim: olha, devolva-me, não retiras de mim o teu Espírito Santo, me devolve a alegria da tua salvação. O que isso quer dizer? Que aparentemente Davi ainda sentia o Espírito Santo na vida dele. Não retiras de mim o teu Espírito, ou seja, ainda está aqui. Eu sinto que o teu Espírito ainda está aqui, mas devolva-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele falou: Deus, eu senti que eu perdi minha salvação. Eu não perdi o teu Espírito, mas eu sinto que eu perdi a tua salvação. Me devolva isso. Então Jesus, quando perdeu a presença de Deus, ele se entristeceu. Amém, irmãs? Então ele sentiu que perdeu a presença de Deus. Ele sentiu isso. Isso é motivo de tristeza. E que possamos aprender. Mas a gente fica triste, né? A gente quer comprar alguma coisinha e não pode, né? A gente perde o emprego. Coisas ruins acontecem em nossas vidas, horríveis. Mas nada pode ser pior do que perder a salvação e perder a presença de Deus. Nada pode se comparar a isso. E muita gente, irmãos, faz o contrário, né? Quando perde as coisas, sai da presença de Deus. O que isso quer dizer? Espero que não seja, né? Mas muita gente faz isso, né? Infelizmente, muita gente faz isso. Prefere perder a presença de Deus do que as coisas. Jesus me deu o que eu quis, aí vai embora. Aí procura em quê? Em outros deuses. Querem que outros deuses... E vai dar, irmãos. Porque o que eles não podem dar é a salvação. A salvação, a vida eterna, só por Jesus Cristo. É como diz a João, porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então a salvação é só Jesus, irmãos. Ninguém pode dar. E tem gente que culpa as igrejas. Você essa igreja que me foi para frente. Aí vai para outra. Aí vai para outra, não muda nada. Aí vai para onde? Só Deus sabe. Aí chega nesses lugares, igreja só me atrapalha. Eu estava na igreja e não tinha nada. Agora eu vim para tal lugar, matei umas galinhas, fumei um charuto, dei uma cachaça numa esquina. Olha, agora eu estou próximo, agora eu tenho tudo. Mas perdeu a salvação. Será que um dia foi salvo? É uma dúvida, né? Porque eu acredito que todo salvo como Davi, quando perde a presença de Deus, ele se entristece. Fica naquela situação. Irmãos, assim, eu acho muito forçoso a gente chegar e falar: quem está feliz hoje? Ninguém é obrigado a estar feliz, amém? Eu quero que você esteja em Cristo. Glória a Deus. Você tem o dever de estar em Cristo. Está feliz? Não sei. Irmãos, você está em casa, tem uma discussão, você vai chegar aqui na igreja feliz? Você está em casa, alguém ligou para você: olha, fulano de tal morreu. Alguém que você conhece. Vai chegar aqui na igreja feliz? Você está em casa, está todo mundo sendo mandado embora onde você está trabalhando. Você pode ser o próximo. Você vai chegar na igreja aqui feliz? Não é possível estar feliz. A felicidade não é um mandamento. Amém? Amém, Jesus. Não é um mandamento. Você não é obrigado a estar feliz.
mas você tem que estar em Cristo. Glória a Deus. Então, né? Mesmo chorando, arrastando, sem forças, mas ainda você tem que estar em Cristo. Né? Mesmo sem compreender, ainda tem que estar em Cristo. A felicidade ela é opcional. Estar com Cristo não tem opção. Né? É Cristo ou nada. Né? O mais importante é Jesus. Nós falamos de Jesus. Nós não falamos de coisas. Nós falamos de Jesus. Nós oferecemos a Jesus Cristo, o Salvador, a toda a humanidade. Porque Ele está disposto a estar com todos. A riqueza não é para todos. Não é verdade? Nem todo mundo vai conseguir ser rico. Agora, todos aqueles que querem chegar até Jesus Cristo, eles vão conseguir chegar até a Cristo. Amém? Amém, Jesus. Então, o que Jesus nesse brado diz é o seguinte, que nós não podemos de maneira alguma perder a nossa comunhão com Deus, assim como Ele não se entristeceu em perder a comunhão com Deus por poucos minutos, que a gente não venha de maneira alguma querer perder a nossa comunhão com Deus. Amém? Amém. Aí temos um outro brado na cruz. Aí foi um brado realmente, a única vez que ele reclamou alguma coisa. Acho que está em Mateus, não me lembro onde está. Está em João, capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: eu tenho sede. Amém? Tenho sede. Foi a única vez que Jesus fez alguma reclamação sobre o sofrimento que ele estava passando. Ele não disse: eu tenho dor. Irmãos, Jesus estava com muita dor. Estava com febre. Deu tudo, irmãos. Né? Quando ele respirava, doía tudo aqui no peito. O peso, né, do corpo. Aí quando ele subia, doía mais ainda. Aí o que eles davam para a pessoa? Eles davam vinagre com fel. E a Bíblia diz que Jesus, ao experimentar, cuspiu. Porque o que era esse vinagre com fel? Não sei se tem esse poder, mas dizem que é um analgésico. Para a pessoa aguentar ficar na cruz. E tinha gente que ficar 2 semanas na cruz, 1 semana, 5 dias, 3 dias. Mas Jesus falou assim: não, eu vou sofrer o que for preciso para sofrer. E ele disse: tenho sede. Foi a única vez que ele reclamou de alguma coisa de estar na cruz, que ele tem sede. Mas por quê? Porque Davi profetizou: na minha sede me deram vinagre a beber. E a Bíblia diz que deram vinagre para ele, e provando, ele cuspiu. Ou seja, para cumprir as Escrituras, como estava profetizado por ele, por Davi, que na sua sede daria uma Escritura, ele falou: tenho sede. Porque ninguém nunca ia saber que ele ia ter sede, né, irmãos? Então, para se cumprir a Escritura, ele falou: eu tenho sede. Aí isso reforça o quê? Que Jesus sofreu na cruz. Sofreu na cruz. Ele não estava passando o tempo lá na cruz. Eu sou Deus e não estou sentindo nada. Não doeu o prego cravar aqui no meu pulso. Não doeu os cravos cravar os meus pés. Não está doendo o chicote. Não, estava doendo sim. Aí ele, para mostrar que realmente ele foi torturado na cruz, ele disse: eu tenho sede. Eu estou sofrendo como vocês sofreriam aqui. Eu tenho sede. Isso reforça que ele além de cumprir, que ele mesmo na cruz, ele cumpriu as Escrituras. Nós temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus passou o que nós passamos. Nós temos sede, nós temos fome, nós nos cansamos. A Bíblia diz que o barco estava sobre ondas e Jesus dormindo, né? A gente estava cansado. Então é igual a gente. Ele passou por situações difíceis. Então, que possamos entender nesse brado que nós estamos falando com alguém que nos compreende. Aleluia. Não é algo
Ele é o nosso Deus e nosso Deus que nos criou, que tudo que é deste mundo sem Ele não seria feito, mas Ele nos compreende, Ele passou pelo que nós passamos. Passou fome, passou sede, passou humilhação, passou angústia, passou por perseguição. Só não teve o problema de ser tentado por pecados que nós temos, porque Ele não conheceu o pecado. Ele não nasceu em pecado. Ele não teve a mancha ao qual Adão passou para toda a humanidade. Ele não passou por isso. Ele é um novo Adão. É como se fosse realmente uma nova criação. Assim como Adão foi criado, Jesus também foi criado. Quando Adão foi criado, ele foi criado sem pecado, amém? Jesus também, ele foi criado sem pecado. Então esse tipo de tentação que a gente tem com Jesus não aconteceu, irmãos. Isso não aconteceu. Mas ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Amém? Então colocamos no coração que Jesus entende o nosso sofrimento. Amém? O sexto brado, que é um brado de vitória, é o está consumado. Amém? É o está consumado, está terminado, está pago. Graças a Deus. Essa palavra está em João capítulo 19, versículo 30. Depois Jesus de ter tomado vinagre, disse: está consumado. E tendo inclinado a cabeça, entregou o seu espírito. Ou seja, quando ele disse: eu tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, puseram numa cana de sopo, numa esponja ensopada de vinagre, e chegaram à boca. Então Jesus disse, ao tomar do vinagre: está consumado. Ele tem sede, mas ao invés de dar água, deram vinagre para ele. Alguém já bebeu vinagre? Já. Eu bebo vinagre de maçã. É horrível. Não é? É ácido, né? Mas ajuda com o colesterol. E deram o vinagre para Jesus. Mas não, acho que a preocupação de Jesus não era com colesterol, não. Na época não era, não. Então, mas Jesus tomou vinagre. Mas ele disse: está consumado. E isso, né, o que as pessoas falam, né, que está lá no grego, tetelestai, né, quer dizer pago em sua total plenitude. A obra de redenção de Jesus terminou. O que ele tinha que fazer para garantir a minha, a sua e a salvação de todo aquele que crê, acabou. Ele cumpriu as escrituras, ele morreu na cruz, ele foi desamparado pelo seu Pai. Então ele cumpriu o preço para a nossa salvação. Não foi prestação, não está ainda para ser cobrado daqui a um mês, um ano, um século. Foi pago na cruz. A gente pode crer de todo o coração que Jesus morreu na cruz e ele pagou o preço que tinha que ser pago para a nossa salvação e redenção. Amém? Não há nada mais a ser feito para a nossa salvação. Já foi feito. Agora é só você crer. É só você crer que ele pagou. Entendeu? Você pode ir lá. Sabe, acho que uma comparação não muito boa. Sabe quando alguém chega e fala: olha, tem uma televisão para você, pode ir lá na Casas Bahia pegar. Aí você fala: mas será que alguém comprou para mim mesmo a televisão? Deve ser mentira. Mas é verdade. Se a pessoa comprou, pode ir lá. É só você ir lá e falar assim: olha, fulano de tal falou que pagou para mim a TV, posso pegar? Pode, está aqui. É que as pessoas não creem, né? Jesus, irmãos, a morte de Jesus na cruz é a garantia da sua salvação. É só você crer. É só tomar posse, né? Como Paulo falou, toma posse da salvação. Toma essa posse. Jesus já pagou o preço dela. É só você ir até ele e pegar, já está pago. Você não precisa fazer mais nenhum esforço a mais um ritual a mais para ser salvo. Nós, irmãos, tomamos ceia, vigiamos nossos pecados, nos batizamos. Não é para ser salvo. É simplesmente para agradar o nosso Deus, para fazer aquilo que Ele nos pediu. Mas a salvação é pela fé, não é pelas obras. E pela fé nós fazemos aquilo que Ele nos pede, mas não é para ser salvo.
É realmente para obedecer ao nosso Deus. Amém? Amém. Aí o último brado dele, depois que ele foi desprezado por Deus, porque ele tinha pegado nossos pecados, ele disse em voz alta, Jesus clamando com grande voz, em Lucas 23:46, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Esse brado, irmãos, é um brado de confiança. Que ele falou assim, olha, Jesus podia estar na cruz até hoje, irmãos, se ele quisesse, com dor, com sede, mas ele falou, agora eu vou entregar meu espírito, eu vou deixar a morte me vencer, porque eu tenho certeza que o Senhor irá me ressuscitar no terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Eu entrego nas tuas mãos meu espírito. É um brado de confiança. Ele entregou voluntariamente a sua vida ao Pai, porque ele tinha total confiança que o nosso Deus, o nosso Pai, iria o ressuscitar ao terceiro dia. Porque temos que lembrar, irmãos, que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então o corpo dele poderia ficar até hoje aqui na terra. Poderia ficar. Só que pela misericórdia de Deus, Deus o ressuscitou entre os mortos no seu corpo. E hoje nós somos membros da sua carne, do seu corpo e dos seus ossos. Ele é 100% homem e 100% Deus, e nós teremos um corpo igual ao dele. Então, é a confiança. E que tenhamos essa confiança que o nosso Deus e o nosso Pai está cuidando de nós. Assim como se fosse, olha, eu entrego aos teus cuidados o meu espírito. Nós também possamos entregar a nossa vida aos cuidados do nosso Deus. A gente fica bravo por às vezes, as coisas não acontecem como deveria acontecer, como a gente acha que deveria acontecer, mas que possamos ter essa confiança. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus.